Estamos de volta com o programa Família, recebendo no dia de hoje a visita do nosso colega, também terapeuta, Murilo Greco, falando sobre recaída na dependência química. E nós estamos também questionando a você, família, que tem esse seu dependente, que tem aquela ente querido que já passou por dificuldades, às vezes passou por tratamentos, você talvez até tenha perdido a esperança. Como o Murilo disse agora há pouco, a gente jamais deve abandonar, assim como também o pastor comentou alguma coisa, da onde vão buscar essa força. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programabc@netserviços, sem o cedilha, ou pelo netserviços.com.br, ou pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Tire suas dúvidas com a nossa especialista em dependência química. E nós vamos continuar batendo esse bate-papo muito interessante sobre recaída, que é um assunto pertinente. Muitas pessoas ficam, o que é recaída? O que é lapso? O que caracteriza realmente? Então nós vamos perguntar para quem convive e tem essa percepção, porque às vezes eu tento explicar para a família, calma família, seu filho teve um lapso. Mas como lapso? Ele recaiu. Não, família, ele não recaiu. Ele teve um lapso. Mas nem todas as pessoas saberiam fazer essa diferença. Então, vamos responder ao telespectador. Lapso. Lapso. O lapso, quando o dependente químico, por algum motivo, ele faz o uso de substância, mas ele não retoma aquele padrão de comportamento que ele tinha enquanto ele estava realmente na dependência química, né? Então, ele, de repente, ele está vivendo um momento na recuperação dele, um bom momento, e num belo dia ele decide que ele vai usar droga. Aí ele vai lá usar ou beber, mas ele se conscientiza no mesmo momento sobre aquilo que ele fez. E ele retoma imediatamente aquele processo de recuperação. Então, foi um lapso, ele teve apenas um lapso, não é? Sem dúvida. E tem muitos, eu costumo dizer que como os estímulos são atencionais, hoje a gente está passando, vê um outdoor, vê muitos estímulos que propiciam inconscientemente despertar o desejo. Exatamente. Porque o estímulo, às vezes a pessoa não sai absolutamente na intenção de usar nada. Mas como a doença ela é alérgica ao que ouve, ao que vê, ao odor, ao estímulo social, de repente há um apagão, há um lapso, há uma ruptura. E vem aquela coisa de ele só ver a droga naquele momento. Ele não está tão bem preparado por falta das ferramentas que logo mais você vai falar, porque você até faz um trabalho posteriormente à saída das comunidades, dando esse acompanhamento de um mecanismo, não é? De ferramentas para o sujeito estar mais programado. Porque você vê, assim, como terapeuta também de casais, que eu converso com casais, às vezes eu vejo que a pessoa continua falando do ontem, não é? Cai no triângulo da obsessão que vocês chamam. Sim. Ele tem medo do amanhã, não vive o presente porque está preocupado com o que aconteceu e continua carregando esse peso e não consegue entender que nós aqui trabalhamos só por hoje e o de ontem é uma experiência de aprendizado para que amanhã façamos melhor, mas começamos do hoje e fica nesse círculo vicioso. Então, ensinar o dependente que ele deve estar atento no momento presente, nessa hora, que é muito importante o treinamento das habilidades. Sim. Não é por aí? Por aí. Ele precisa realmente entender que são vários fatores que vão levá-lo para a recaída. Então, ele precisa realmente passar por um programa, né, tanto dentro da instituição, que eu acredito que as instituições elas fazem um trabalho bem intensivo nessa questão da prevenção da recaída, mas isso deve ser continuado fora da instituição, né? Então, eu vejo, por exemplo, alguns dependentes químicos dentro da instituição que não conseguem aceitar ainda que tem uma doença, né? Porque a dependência química, ela sendo uma doença reconhecida pelo Conselho Mundial de Saúde, né? Ele podia ter aí recebido um diagnóstico de diabetes,
ele podia ter recebido qualquer outro diagnóstico, mas ele recebeu um diagnóstico de dependência química. Mas e para aceitar isso? Como é que ele vai fazer para aceitar que ele é doente e que a doença dele é dependência de álcool e droga? É uma doença que tem aspecto obsessivo e compulsivo. Então, muitas vezes, o aceitar de forma verbal é mais fácil, mas as ações, aceitar realmente a dependência química como uma doença de verdade, do coração, já é uma coisa mais difícil para ele aceitar, né? Então, muitas vezes ele não consegue se render ao programa de recuperação porque ele ainda não aceitou que ele é um dependente químico. E ele passa muitas vezes o período todo dentro de uma instituição, mas esse período ele fica internado, ele não entra no processo de recuperação. Até antes do programa começar, nós estávamos falando sobre isso. Só cai quem está de pé. Quem não está de pé, não existe uma possibilidade de cair. Só aquilo que está de pé que é possível cair, né? Então, muitas vezes ele não entrou ainda no processo. Não é que ele recaiu, ele ainda nem entrou no processo de recuperação. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Né? Exatamente. Até a explicar muitas vezes para uma família, olha, tudo bem, ele está vindo para a primeira internação, normalmente não é uma única internação, normalmente são diversas internações, 3, 4, em média, e assim, também, às vezes a gente vê, e muitos chamam, que a recaída, ela tem a ver com a síndrome da abstinência tardia, da síndrome da abstinência demorada, não é? Como você falou, eu nem sei se a gente pode chamar isso, porque o sujeito não deu o primeiro passo, que depende, eu diria, de um sofrimento muito pessoal, onde ele decreta um estado de calamidade, onde ele não encontrou eco em nenhum lugar. Em primeiro lugar, porque ele não tem a religiosidade ou a espiritualidade, porque se tivesse essa força em alguma coisa, ele teria mais facilidade, e ele não tem, porque a dependência roubou tudo de bom, destruiu, não é? Ele está realmente, assim, perdido. Você vê por aí? Sim, perdido totalmente. Tá. Porque, na verdade, o dependente químico, Cláudio, ele muitas vezes, principalmente esses que já têm mais de uma, de duas, de 3 internações, eu acredito que a dificuldade maior é de tratar esse tipo de paciente. Por quê? Porque ele já conhece tudo, ele já sabe como é que funciona o programa, ele já sabe de tudo e muitas vezes quando ele vai para a instituição, ele já vai até com o tempo que ele vai permanecer no serviço, né? Ele já vai para o tratamento, mas ele já sabe, olha, eu vim, mas eu vou ficar tanto tempo, eu vou fazer dessa forma. Ele não se permite a deixar com que a equipe, com que os profissionais cuidem dessas questões para ele, né? E muitas vezes ele acaba dizendo que minha vida está parada, minha vida não anda, porque eu estou aqui internado. Mas a vida parada estava lá fora, quando ele estava fazendo uso de substância. A partir do momento que ele vai para a instituição, mesmo internado, é ali que a vida dele começa a funcionar. Sem dúvida. É ali que a vida dele começa a fluir. Então a vida parada era lá antes da internação, né? E aí ele, movido por esse imediatismo de querer que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, né? Ele acaba que se precipitando e abandonando muitas vezes, né? E aí ele acaba que fazendo daquela apenas mais uma internação, né? Então, por isso tem aí pessoas com 8, 9 internações, né? Então, eu acredito que enquanto não houver essa rendição total, né? De realmente poder olhar para si mesmo e dizer assim, olha, eu perdi, não dá mais para insistir e eu preciso me render dessa forma. Enquanto eu ficar buscando uma forma, buscando encontrar um caminho, porque até hoje, eu numa reunião com os dependentes químicos,
eu falei para ele assim, muitos de vocês estão aqui como aquele coiote lá do desenho do Papaléguas, que estratégia, que fica desenhando aquele plano mirabuloso, né? Mas só que ele só se ferra quando ele põe em prática aquele plano, né? Aquele plano ele não consegue. É verdade. Ele nunca consegue pegar, né, o Papalégua. E ele não consegue entrar em recuperação, ele não consegue vivenciar esse processo. Ele fica aí 2, 4 meses, 5 meses limpo, né? Mas ele se depara com alguma situação que ele não tem estrutura para lidar com aquilo e aí ele recai. Outra situação que também eu vejo que é nítido também e eu percebo, esse tipo de residente, de paciente, ele acaba que, além de saber de tudo, além de já saber de tudo, ele... Me fugiu a palavra agora que eu ia falar para você. Por isso, esse programa é ao vivo. Sem dúvida, você tem que saber aqui na hora. Mas vou tentar te ajudar, vamos lá. Deixa eu retomar aqui. Ele busca o tempo, ele busca aquilo que ele vai fazer lá dentro e ele quer mostrar, já lembrei, ele quer mostrar a recuperação dele através de jargões, de clínica, né? Porque ele já tem tanta internação, então ele quer mostrar a recuperação de alguma forma. Então ele tem aquele discurso bonito de recuperação, né? Um discurso, muitas vezes ele conhece a literatura, ele faz reunião, só que na hora que ele se depara com alguma situação dentro da clínica que contraria, aquele discurso todo cai por terra, aquilo tudo desmorona e ele mostra que momento que ele está vivendo na recuperação dele. Que, na verdade, ele mostra que ele está trilhando o caminho da recaída. Ele não está trilhando um caminho de recuperação. Mas você sabe que tem uma coisa em comum em todos esses homens, que eu pego fácil. Eu gosto de fazer sabatina. Principalmente para esses homens que falam que eu conheço o programa. Falam, que bom que você conhece o programa. Vamos conversar um pouco sobre o programa. E vou te falar uma coisa. Foi falado no início do programa. Ele vai falar tudo sobre o programa. Ele só não vai falar de uma coisa. O que você acha que esse paciente que falou que sabe tudo e vai te falar os passos, vai falar até que conhece conceitos e tradições, mas ele não vai falar de uma única coisa, que eu computo como a coisa mais importante, a essência do programa. Você sabe o que é. Me ajuda aí. Poder superior não existe Exatamente. na cabeça desse rapaz. Exatamente. E o pastor disse de início, aonde ele encosta a árvore, na beira do lago, porque é dali que ele vai precisar da água. Sem água não existe vida. E eles não colocam, eles vão falar de tudo, mas como Deus foi expulso de todos os ambientes, não é? Hoje quem abre uma Bíblia, como o pastor abriu e estava lendo, quem que fala alguma coisa? É mais fácil, né? Eu ler aqui, contar piada, os segmentos, a gente manda muitas e-mail para todos os colegas, mas Deus foi expulso de todo lugar. Até da cabeça de uma pessoa que continua recaindo, não existe. E eu pergunto, companheiro, existem inúmeras maneiras de se fazer tratamento. Vai para um CAPES, lá ninguém vai falar em poder superior. Vai para um psiquiatra, ninguém vai falar, vão te dar medicação, vai fazer análise, vai fazer uma terapia comportamental, ninguém vai falar em Deus, mas você optou por uma comunidade que a base são os seus iguais, e é nos iguais que você encontra a força. Cadê o poder superior? Você falou de tudo? Você não se programou para o dia? Você não falou do hoje? Quando eu te pergunto, qual foi o programa de hoje? Qual foi a mensagem de hoje? Você não sabe. Então você não sabe o que é programa. E não tem entrega, né, Cláudio? O terceiro passo fala da entrega, Sim. né? Mas ele quer continuar fazendo da mesma forma que ele sempre fez. E a gente sempre costuma dizer, né, que esses melhores pensamentos, né, a melhor forma dele pensar, levou ele para as drogas, né? Então ele precisa realmente entregar, né, entregar aos cuidados de Deus da maneira como ele compreende aquele momento dele, né? Aquele momento de internação, porque é muito comum quando o paciente ele chega e diz assim, olha, eu preciso falar com você.
Quando ele me diz essa frase, eu preciso falar com você, ele nem precisa concluir, porque eu já sei de cor e salteado o que é que ele quer me falar. Ele vai me dizer assim, olha, não é a clínica, não é o lugar, vocês são ótimos profissionais, mas é que eu refleti bastante e esses dias que eu fiquei aqui eu já pude compreender, era o que eu estava precisando realmente esse momento, mas agora eu preciso retomar minha vida, porque eu tinha um emprego para ganhar 10 mil, porque eu tinha alguma coisa que já estava pendente lá fora, só que quando ele estava lá fora ele não fez nada. E aí, quando ele chega dentro da instituição, ele quer fazer tudo. Ele tem um insight rápido, em dias, em 2, 3... É verdade, esse é o discurso. E até mesmo na questão do poder superior, eu sou extremamente a favor do que você disse, mas eu penso, sim, que também precisa tomar um cuidado muito grande para não espiritualizar, de uma forma geral, espiritualizar todas as coisas. Porque tem aqueles que também têm esse despertar e... né? Estou liberto por Deus agora, né? Já me sinto liberto, né? E assim, isso acontece muito também. Eu acredito muito no poder de Deus, né? Eu acredito bastante, eu acredito que é uma coisa incontestável isso. Mas você não acha que se o poder superior quisesse ter feito isso fora da instituição, ele já não havia feito? Precisou ele estar lá dentro para, de repente, ele no segundo, terceiro dia que ele está ali, ele ter aquele despertar e acreditar que ele já está curado, inclusive. Ele não diz nem que ele conseguiu entrar no processo. Ele acredita piamente que ele está curado. Nós estamos falando de uma doença que ela é crônica. Nós acreditamos que o poder superior ele tem poder para fazer qualquer milagre na vida de um ser humano. Mas nós temos que entender que nós estamos lidando com uma doença que mata literalmente, e é uma doença que muitas vezes ela não deixa o indivíduo ele perceber em que momento ela está pegando, né? Ele é tomado da negação, porque eu acredito muito que a negação ela vem da falta de aceitação, né? Quando ele não aceita uma condição, imediatamente ele usa a negação como um mecanismo de defesa também. Sem dúvida. Né? Então, eu acredito bastante nisso. Eu sempre, inclusive, eu dou exemplo assim de Elvis Presley, né? Quando ele morreu, os fãs não aceitavam a perda dele. Né? Verdade. Então, criaram aquele jargão, Elvis não morreu. Quando, na verdade, fato é que ele morreu. Né? Então, ele fica ali lutando com uma questão que ele já não... Ele não consegue se ver dessa forma. Então, a partir do momento que ele começa a entender, ele se rende ao programa, ele começa a absorver as ferramentas que o programa ele vai proporcionar, eu acredito que nesse ponto ele começa a ter um despertar e ele começa realmente a entrar em recuperação. E mesmo esses que já passaram por mais de 2 e 3 internações, chega um momento que ele tem esse despertar também. Eu tenho um caso aí de uma pessoa que ele passou por 9 internações e nunca passou de 4 meses em abstinência. Hoje ele está aí há 1 ano e 3 meses em abstinência, né, andando de carro zero, bem sucedido, com emprego, porque ele teve esse despertar, chegou esse momento para ele, esse momento da recuperação. Né? Sem dúvida. Tem esses casos e quando eu assim, cobro das pessoas uma atuação mais espiritual, é de desinflar o ego. Né? Começa já com essa manifestação de autorreconhecimento, onde ele acha que ele sabe, onde ele acha que já fez. Então, esse achismo e essa glorificação dele próprio para consigo faz parte da doença do sujeito que ainda está doente. Ele não tem a humildade de entender que o programa é muito mais. Ele não fala numa outra máxima do programa. Há os legados deixados na recuperação, que só existe recuperação, unidos e servindo. E é outro ponto que eu pego, o que você fez? Como que você manteve até hoje a sua sobriedade? Ele não fala, eu servi um grupo. Companheiro, mas você não serviu.
E os legados que foram Exatamente, deixados. Exatamente. Então, eu associaria o servir exatamente qualquer, vamos dizer, o evangelho do próprio Cristo como homem. É servir o homem, ir de encontro. Qual é o décimo passo, 11º, 12º? 12º, após eu ter despertado, eu vou utilizar esses princípios em todo segmento e levar a mensagem para os mesmos que sofrem. Aí você pergunta para o sujeito, como é que ele não leva a mensagem? Então já está fadado à sua própria falência, porque ele escolheu um programa errado. Então eu falo, você escolheu o programa errado. Você pode ler como se eu chegar na internet, eu sei tudo, mas eu não pratico nada e você não pratica nada. Então você precisa vir aqui para praticar. Então quando você disse que quando um sujeito sai de uma comunidade e na própria comunidade ele está recaído, que ele já vai com as suas reservas lá para fora, de fato, a gente observa, porque ele não tem humildade, ele não consultou praticamente ninguém, ele não consultou a família, que é a primeira tradição para nós, né? O bem-estar vem de todos. Família aceitou? Vamos conversar com a família. Como a família vai te receber? Não houve negociação. Simplesmente ele continua impondo ou fazendo ameaças. Está no auto-engano. A família, por não ter programação, aceita porque aquilo que você disse só vê o externo. Ah, vamos dar uma nova chance, porque ele está coradinho, ele está gordinho. Família que desconfia e não tem confiança, ou pelo fato de não ter tido atitudes aprováveis dentro da expectativa da família numa ressocialização, ou por não ter um tempo que a família tem essa sustentação, você fala, não, eu não quero você por enquanto ainda. E tem que falar não, e não ter medo de nenhum comportamento, porque o máximo que ele vai fazer é falar, então eu vou sair daqui. E vai para onde? Para onde? Se ele é dependente da família. A família que não tem programa vai falar, e se ele vai para a rua? Ah, se ele vai virar bandido? Não vira família. Ninguém tem que ter currículo. Você tem que acreditar naquilo que você já deu de educação, que é a base, de onde tudo começa. Exatamente. E ele vai sofrer as consequências das escolhas dele também. Sim. Né? E isso é uma coisa dele. Então, a família, quando ela tem o apoio, ela já consegue ter ela já vai, no mínimo, dormir, se alimentar, ela vai viver a vida dela, ela não vai viver mais em função da vida dele. Sem dúvida. Não é? Porque ele fez as escolhas dele. Ah, eu vou roubar. Filho, você vai roubar, você está ciente das consequências que você vai ter, se você for preso, enfim, de tudo que vier a acontecer com você daqui para frente. Ah, então vai. É difícil, é muito difícil para uma mãe, para alguém que é para um ente querido agir dessa forma, mas precisa agir dessa forma, porque isso é o grito da liberdade. Eu encontrei uma ocasião, uma senhora, uma idosa, bem frágil, ela, o esposo, um casal bem de idade mesmo. Ela me perguntou assim, ela falou, olha, o meu filho me bate, e ele bate no meu esposo, e ele quebra todas as coisas dentro de casa. Falei, a senhora já experimentou trocar a chave do portão, trocar o cadeado? Ah, eu já fiz isso, mas ele pula um muro, e aí ele vai, se eu faço, ele fica mais bravo ainda e me bate mais ainda. Falei, a senhora já experimentou chamar a polícia? Ela falou, eu vou chamar a polícia para o meu filho? Isso mesmo. Falei, senhora, então a senhora vai continuar apanhando, porque a senhora toma uma atitude, a senhora tome uma decisão, sem dúvida, ou vai continuar dessa forma, né? Mais uma pergunta para finalizar, né, que o nosso tempo já está estourando. O que um sujeito ao sair, um paciente saindo da comunidade deve fazer para evitar a recaída após a internação? Olha, nós sabemos que o índice de recaída ele é muito maior do que o índice de recuperação. Mas com as abordagens que existem hoje no tratamento de dependência química, que é inclusive um leque muito grande de opções que o dependente químico tem para se tratar, né? Tanto o próprio NIDA diz que não existe uma única abordagem para o tratamento efetivo de dependência química. Então, assim, eu acredito muito que ele precisa dar essa continuidade, ele precisa buscar essa recuperação, não sair da comunidade e acreditar que pode ter uma vida normal, que ele não vai mais precisar de frequentar um grupo, que ele não vai mais precisar de...
Então ele precisa estruturar a recuperação dele. Ainda que o índice de recaída é muito maior, mas o índice de recuperação hoje ele é muito alto. Então existem uma série de opções que ele pode estruturar a recuperação dele através do esporte, através de uma aula de música, através de um grupo de mútua ajuda. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram, olha, eu não me identifico com o grupo, eu não consigo ir para o grupo. O que você gosta de fazer? Eu gosto de esporte. Vai fazer um esporte, vamos estruturar a tua recuperação no esporte. E deu muito certo. Então, assim, são opções que ele tem, mas que ele precisa de ter uma orientação, alguém que possa conduzi-lo nesse momento de pós-tratamento. Porque o pós-tratamento é uma coisa muito importante. Nós direcionamos para os grupos de mútua ajuda, para as terapias, né, treinamentos de habilidade social, porque ele passou muito tempo, por isso que eu sou muito a favor da questão da reinserção social, ela começa com as ressocializações que ele tem, né? Então ele vai precisar estruturar a recuperação dentro de tudo isso. Maravilha. Parabéns, Murilo. Fiquei muito satisfeito. Tenho certeza que você, telespectador, também gostou demais de toda essa explicação sobre recaídas. E, com certeza, vai ter mais fé, por mais que tenha recaído o seu ente querido, porque, de acordo, não só do ponto de vista do nosso companheiro Murilo, que também é um expert no assunto e é uma pessoa no processo sempre de recuperação, e eu, como especialista em dependência química, não menos de uns 30 anos com esses jovens, endosso tudo isso que foi colocado. E dizer para vocês que, além da sua participação, que é muito importante dentro desse nosso programa, dizer que esse programa tem a participação da nossa instituição, da nossa casa, que é a Instituição Cláudia Mâncio, na Rua Antônio Bento 104, que dá apoio a familiares dependentes ou codependentes e os dependentes químicos, diariamente. Lá não fecha, das 8 às 23 horas, diariamente. Tem a participação do programa de voluntariado do canal Net Cidade, da Igreja Batista Betel, com a palavra do pastor Getúlio, e também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses adornos todas as semanas. Dizer que esse programa é um programa democrático, que atende a todos os grupos, principalmente, que vai essa palavra aos nossos grupos e companheiros de comunidades terapêuticas, e convidar vocês de comunidade terapêutica, de grupos anônimos, mandem o seu tema, mande seu especialista, seu técnico e venha falar com a gente. Nós estamos muito felizes e esperamos contar com a sua presença em nosso próximo programa. Um forte abraço e até lá!